Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse Natanael a Filipe, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Há mais de 2000 anos, um pequeno vilarejo na região da Galileia tornou-se um ponto central na história do cristianismo. Nazaré, uma cidade mencionada no Novo Testamento, é o local de origem de Jesus, de acordo com as Escrituras. Neste vídeo, exploraremos a história de Nazaré por meio de fontes bíblicas, arqueológicas e históricas. Acompanhe-me que juntos vamos conhecer Nazaré. De fato, ele é sempre chamado de Jesus de Nazaré. E sabemos que, tanto na Bíblia como no geral na história antiga, quando uma cidade é mencionada após o nome de uma pessoa, é porque é seu local de nascimento. Vejamos alguns exemplos. José de Arimateia, Elias de Tisbi no Gilad, Nabote o Jezreelita e outros tantos exemplos. Justamente o primeiro evangelho a ser escrito, o de Marcos, implica que Jesus nasceu em Nazaré. Já no início, quando relata seu batismo, diz que Jesus veio de Nazaré, na Galileia. Ou seja, ele não menciona nenhuma outra cidade de origem fora de Nazaré. Você dirá, mas não é categórico, porque realmente cresceu em Nazaré, pode ser que chamavam ele do lugar onde ele residia. Mas vejam aqui, mais tarde, quando Jesus vai para Nazaré, Marcos diz que foi para sua pátria. E pátria, grego, patris, significa literalmente a terra natal ou lugar de nascimento. O quarto evangelista João também sugere que Jesus nasceu em Nazaré. Ele começa apresentando Jesus como um profeta de Nazaré e diz que todos sabem que ele era de Nazaré. Natanael, por exemplo, não quer acreditar nele porque diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Outro exemplo, relatando uma discussão entre os judeus sobre a origem de Jesus, João diz que alguns o rejeitam como o Messias, porque sabiam que ele havia nascido em Nazaré e até comentaram: o Messias virá da Galileia? A Escritura não diz que ele virá de Belém? E ninguém se preocupa em explicar o fato de Jesus ter nascido em Belém. Mais tarde, João afirma que os judeus não queriam acreditar em Jesus porque ele era da Galileia e nenhum profeta vem da Galileia. Agora, você deve estar se perguntando como resolvemos esse debate aqui. Sugiro para isso que deixemos para os historiadores, os estudiosos da Bíblia, os teólogos que desenvolvam suas teorias. Mas a pergunta sobre o lugar de nascimento de Jesus ainda é interessante, não é? Vamos falar agora um pouco sobre arqueologia. Durante muito tempo, alguns céticos questionaram a existência de Nazaré na época de Jesus. Mas vamos analisar. Na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, a cidade de Nazaré nunca é mencionada. Mesmo quando o livro de Josué descreve a região da Galileia, ele não menciona Nazaré. Flávio Josefo, o grande historiador judeu do século I, também não o faz. Ao descrever as guerras judaicas contra os romanos, ele menciona, e presta atenção, 54 cidades da Galileia, mas ignora Nazaré. Nazaré não é mencionada. E o Talmud, uma coleção muito antiga de escritos judaicos, lista 63 cidades da Galileia, entre as quais Nazaré está ausente. Portanto, deve ter sido um pequeno vilarejo sem importância. É por isso que o fato de alguém tão importante como Jesus devia ter causado surpresa entre o povo. Agora, a arqueologia desempenhou um papel crucial na confirmação da existência de Nazaré nos tempos antigos. Vemos as escavações nessa área que revelaram estruturas,
poços e artefatos que datam da época de Jesus, sim, do século I. Achados arqueológicos confirmaram a presença de um assentamento em Nazaré no século I, apoiando assim a narrativa bíblica. Sim, era um pequeno vilarejo da época de Jesus e também não há dúvida que Nazaré existiu nessa época e não há dúvida também entre a maioria dos pesquisadores independentes que Jesus tenha nascido aqui ou não, sem dúvidas cresceu nesse lugar aqui em Nazaré. Agora vamos entrar em uma das igrejas mais impressionantes do mundo. Estou falando da Igreja da Anunciação, que foi inaugurada no ano 1969 e, de acordo com a tradição católica, aqui dentro estava a casa de Maria e Maria estava nela quando o arcanjo Gabriel apareceu a ela e anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, Jesus, em seu ventre. Agora, vamos entrar nessa igreja e nos perguntar se é possível que a casa de Maria realmente tenha sido aqui há 2000 anos. Mas antes, primeiro, quero mostrar a vocês as obras de arte doadas por diferentes países que mostram a imagem de Maria com Jesus em diferentes idiomas e expressando características culturais de cada país. Podemos ver, por exemplo, aqui diferentes países como Salvador, Gales, a Escócia, cada um com suas características. Temos aqui Portugal, aqueles que perguntam onde está o Brasil está dentro da igreja. Essa aqui temos de Portugal. E uma coisa super curiosa, vejam como cada cultura faz uma arte sobre como vem Jesus e como vem Maria. E presta atenção aqui, por exemplo, a China, pessoal. Maria é chinesa, né, etnicamente, e Jesus também. É a mesma estrutura do que chama da Madonna, só que tem fisionomias chinesas. E assim podemos continuar vendo diferentes culturas, como a República Dominicana, temos de Bósnia, temos a Albânia, Espanha e muitas outras culturas, países que expressam também características culturais. Vamos entrar agora na Igreja da Anunciação, que está aqui em Nazaré. Estamos entrando, vamos ver, pela entrada principal, que está aqui. Podemos ver, né, o impactante dessa igreja. Tem uma simbologia, né? Talvez algum dia faça um vídeo sobre o que significa cada um dessas esculturas, essas artes aqui. Mas nós vamos entrar então em silêncio, que dentro tem muitas pessoas orando, no lugar sagrado, e vamos entrar então na parte do primeiro andar. Tem 2 andares a igreja, ok? Então, estamos entrando, onde veremos aqui os restos do que sobrou de 3 igrejas antigas de diferentes períodos. Inclusive, se vemos aqui, vamos avançar um pouco mais rápido, vocês podem ver restos da igreja da época dos Cruzadas. Também vamos ver da época bizantina e também restos da igreja do século XVII, construída pelos franciscanos. Essa aqui é a caverna, o lugar central da igreja. Nessa caverna que vemos aqui foram encontrados restos do vilarejo de Nazaré do século I, conforme evidenciado pela cerâmica, encontrada bem como restos de salas, habitações ou depósitos de alimentos. Na verdade, essa caverna aqui é a continuação dos restos arqueológicos que vimos antes. E tudo datado do século I, como podemos ver aqui na base da atual igreja moderna. As poucas evidências da existência de Nazaré correspondem precisamente ao tamanho de uma aldeia de dimensões muito pequenas. Portanto, a declaração de Natanael a Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, implica que era de fato um povoado insignificante.
estamos vendo a caverna que, de acordo com a tradição católica, o arcanjo Gabriel se apresentou a Maria para fazer a anunciação que conceberia o Filho de Deus. Então, essa caverna do século I, o que é interessante. E vemos aqui restos também, vemos esse mosaico aqui, restos da igreja bizantina do século IV. Ou seja, já temos desde o século IV tradições que dizem que esse foi o lugar onde aconteciam os eventos. Inclusive, se encontraram ao redor dessa caverna inscrições com grafites que falam sobre que esse lugar foi o lugar da anunciação. Inclusive tem pedidos de peregrinos, pedindo bênçãos e saúde, justamente no lugar onde o arcanjo Gabriel se apresentou a Maria. Em resumo, Nazaré, apesar de ser um pequeno vilarejo no passado, ocupa um lugar significativo na história da humanidade, particularmente na fé cristã. Por meio de fontes bíblicas, arqueológicas e históricas, confirmamos a existência do vilarejo de Nazaré na época de Jesus. Esse lugar, hoje em dia, continua sendo um símbolo da importância da fé e da história na vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Ao refletirmos sobre a história de Nazaré, lembremos-nos desse impacto duradouro na fé e na cultura, e de como um pequeno canto da Terra Santa pode ter um significado tão profundo na história da humanidade.